Vamos ver hoje a relevância do livro de Deuteronômio num evento histórico do povo de Israel, no reinado de Josias. Josias reinou dos anos 640 a 609 a.C. Nós todos lembramos desde quando fomos crianças, estudamos o rei menino. Josias foi entronizado aos 8 anos de idade. E Josias tinha uma preocupação especial em fazer a vontade de Deus. Tinha uma preocupação especial com a religião. Tinha uma preocupação especial em não contrariar o plano de Deus. Nesse objetivo, Josias entendeu que era necessário reformar, ou melhor, restaurar o templo de Salomão. Veja, por que era necessário restaurar o templo? Porque o templo estava meio abandonado. Melhor, estava muito abandonado, estavam com problemas físicos, com problemas de acabamento. Na verdade, irmãos, o templo estava largado. Com o tempo, o povo foi dando pouca importância para o templo, aquele magnífico templo que havia sido construído por Salomão aproximadamente 400 anos antes. Então, veja, podia estar praticamente em ruínas. O rei Josias, ele é citado na Bíblia no livro de Reis, no segundo livro de Reis, no capítulo 22, no verso 2. Veja o que se fala de Josias. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor e andou no caminho de Davi, seu pai, e não se apartou nem para a direita, nem para a esquerda. A Bíblia diz, irmãos, que Josias era um rei íntegro, que não se apartava da vontade de Deus. Não se apartava nem para a direita, nem para a esquerda. E ele ordenou, então, que se reparassem a casa do Senhor. Ele tinha 26 anos nessa idade, um jovem, muito jovem, mas mandou que se reparasse a casa. Os estragos materiais da casa, o descaso com o templo, mostrava também um descaso espiritual. Porque se o povo tivesse espiritualmente bem, espiritualmente fazendo a vontade de Deus, eles nunca permitiriam que o templo ficasse mal conservado, mal feito, feio. Veja lá, então, irmãos, o que aconteceu quando começaram a restaurar o templo. Reis 22, segundo Reis 22, capítulo 8. Ilquias, que era o sumo sacerdote, disse: achei o livro da lei na casa do Senhor. O livro da lei era o livro de Deuteronômio, escrito por Moisés. Possivelmente era o manuscrito de Moisés. Veja, irmãos, como era o descaso. Esse livro tinha sido perdido. E agora, nessa reforma, eles encontraram. Como perder um livro tão importante? Como perder um documento tão importante da história e da religião do povo? Isso só podia ter acontecido por causa do descaso com a religião e com o descaso com Deus. Quando eles ouviram isso, irmãos, quando eles viram o livro, e o livro foi lido diante do rei, veja o que aconteceu. Ouvindo as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Ele tinha rasgado as vestes por quê? Porque ele viu quão fora eles estavam da vontade de Deus, como as práticas do povo estavam distantes da vontade de Deus. O livro de Deuteronômio, que era o livro da lei que foi encontrado, mostrava o seguinte, no capítulo 30, no verso 19. Os céus e a terra tomam hoje por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolhe a vida para que vivas, tu e os teus filhos. Quando Josias viu isso, irmãos, ele falou assim: nós estamos nos destinando para a morte, porque não fazemos a vontade de Deus, mas Deus quer que nós vivamos. Eles foram consultar uma profetisa, havia a profetisa Hulda, para saber, é verdade isso que está escrito? Isso que está escrito, essas bênçãos e essas maldições decorrentes da
obediência ou da desobediência são verdade, e ela atestou que aquilo tudo era verdade. Trarei desastres. Essas eram as palavras do livro da lei. Mas por que viriam os desastres? Por causa da idolatria. Veja lá, irmãos, no livro de Reis, ainda no capítulo 22, versos 19 e 20, o Senhor ouviu a Josias, que estava absolutamente arrependido e trabalhando para restaurar a verdadeira religião, para restaurar a aliança. E disse que ele não veria os desastres, as maldições. Quais foram as ações de Josias? A gente olhar lá no 2 Reis, verso 23. Primeiro, ele confirmou a aliança. Veja, vamos ler. Josias, o livro de Reis, 2 Reis 23, primeiramente, o verso 3. O rei se pôs de pé junto à coluna e renovou a aliança perante o Senhor, para seguirem, guardarem os mandamentos e os seus testemunhos e os estatutos de todo o coração e de toda a alma, confirmando as palavras da aliança escritas naquele livro. Então todo o povo confirmou a aliança. Veja, irmãos, como esse texto repercute o texto de Deuteronômio. Obedecer de todo o coração. Ele retirou as imagens e utensílios idólatras. Vamos ver o verso 24 e o verso 25 desse mesmo capítulo. 24 e 25. Josias também aboliu os adivinhos, os feiticeiros, os terafins, os ídolos e todas as abominações que se viam na terra de Judá em Jerusalém. Isso ele fez para confirmar as palavras da lei, que estavam escritas no livro que o sacerdote Ilquias achara na casa do Senhor. Para confirmar a lei que estava lá no livro de Deuteronômio. Mas ainda, verso 25, falando sobre o caráter de Josias, que atendeu o que estava escrito em Deuteronômio. Nem antes nem depois dele houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o coração, de toda a alma e de todas as forças, conforme toda a lei de Moisés. O livro de Deuteronômio, irmãos, foi responsável pela restauração espiritual no reinado de Josias. Essa restauração não durou muito tempo, irmãos. Os reis que seguiram a Josias fizeram mal novamente, fizeram mal diante do Senhor. Mas na época de Josias, a restauração era por conta de atender aos escritos do livro da lei, do livro de Deuteronômio. Josias era um rei temente a Deus. Josias atendia o que estava em Deuteronômio. Nós queremos ser tementes a Deus. Por isso, irmãos, devemos também atender, cuidar, verificar o que se encontra no livro de Deuteronômio, para praticar a vontade de Deus, conforme a vontade expressa pela Santa Escritura.